Aê! Minuto Parrumpa no ar, edição extraordinária, hein? Musiquinha. Aê, muito boa tarde, senhoras e senhores. Senhor Parrumpa! E aí? Tudo bom? Diretamente de Las Vegas, que irado. Semana do UFC 300. Como é que foi a viagem pra aí? Como é que tá? Começa a dar o relatório pra nós aí. Tudo bem, cheguei aqui ontem à noite. Já fui direto pro PI, pro treino do Arman, do Moicano. Tudo bem, graças a Deus. Tudo correndo exatamente como a gente queria. Peso exatamente como a gente queria. Eu sei que vocês queriam que eu falasse que tava tudo uma merda, que o Arman tá pesado. Mas... Não, mas eu tenho uma... Não. Eu tenho uma... Tá tudo eu certo. tenho uma pergunta... Eu tenho uma pergunta em relação ao Arman. Eu vi umas fotos dele fazendo foto pro UFC e o bicho tá rasgado, trincado, assim, Isso é... Caralho, como é que eu vou botar isso de um jeito que não... Eu não quero... Eu ia perguntar se isso deixa mais difícil o corte de peso, porque tem muito... ele já tá meio seco. Faz sentido o que eu tô falando? Eu não quero expor o cara. Então você me responde se não precisar. Não. É exatamente o contrário. É justamente o contrário. Quanto mais seco a pessoa tá, mais fácil é tirar água do músculo, né, cara? É muito mais difícil tirar água de gordura, entendeu? Mas, na verdade, o Arman, mesmo fora de luta, ele é daquele jeito ali, ele é trincado, entendeu? Lógico que pré-luta ou semana de luta ele vai estar mais seco, né? Mas tudo na verdade, dentro do previsto, entendeu? Lógico. Ele já tá sequinho aí, já pronto pra quinta-feira. Os caras já estão bem... ele já tá... Na boca ali da pesagem, né, praticamente, né, quando chega ainda segunda, terça-feira. Não, ainda falta bastante peso ainda, mas a gente só tira na quinta, entendeu? Que é para ele ficar o menos tempo desidratado possível. Eu faço isso com todos os meus atletas, Pantoja, Moicano, Arman, Movsó, a gente tira só na quinta-feira, entendeu? Porque até quinta a gente treina, entendeu? Tá. Ó, vamos... tirar o elefante da sala já, eu quero saber como que vocês... E, de novo, a gente sempre fala a mesma coisa, a galera que acompanha já tá meio que acostumado, mas não é desrespeito, eu quero saber a opinião do Parrumpa, que acontece de ser o head coach do Arman Tsarukyan. Qualquer coisa que a gente falar aqui, que ele falar, ele não tá cagando no Charles, ele tá falando especificamente do atleta dele, porque a gente tá perguntando, a gente quer saber. Como que você vê o desenrolar dessa luta, Parrumpa? E aí depois a gente vai falar das outras lutas, eu quero ter o palpite pra gente... Cara, na verdade, cara, eu vou repetir aqui o que eu falei até em outras entrevistas, tá? E eu acho que eu já até falei isso pra vocês na semana passada. Essa, pra mim, é a luta mais técnica do UFC 300. Eu vou explicar por quê. Vou citar alguns exemplos, tá? Por exemplo, a luta principal são dois strikers muito habilidosos. Obviamente o Poatan é um outro nível, né? Mas você viu o Poatan botando pra baixo, fazendo um grappling, finalizando? Não. Você viu o Jamal Hill fazendo isso? Também não. Então a luta vai ser excelente, emocionante, mas vai ser praticamente uma luta em pé, né? Você vê o Coleman Event das garotas, não tem a mesma qualidade técnica uma a outra, entendeu? O Max Holloway com o Justin Gage, a mesma coisa, são dois strikers, entendeu? E vários outros do card. Cody Garbrandt com o Davidson também são dois strikers. Pode ser que o Davidson tente agarrar e botar pra baixo, porque seria mais fácil, entendeu? Mas não é não é o forte dele, né? Moicano e Jalin Turner. Moicano grappling, Jalin Turner strike. Então se a luta ficar em pé, é mais pro Jalin Turner. Se a luta for pro chão, é mais pro Moicano. Agora, na luta do Charles com o Arman, irmão, tudo pode acontecer. O Arman pode nocautear o Charles ou pode finalizar o Charles. Acredita em mim. Isso pode acontecer. E o Charles pode tanto nocautear quanto finalizar o Arman. Então é uma luta imprevisível com dois caras extremamente técnicos e preparados para estar no lugar que eles estão. Entendeu? Uma luta que tudo pode acontecer. E eu vou falar, a única coisa que eu vejo muito improvável de acontecer é essa luta por decisão, né?
porque são dois caras que são extremamente perigosos no MMA, não só em pé como no chão, entendeu? No ground and pound, tudo. Então é uma luta que tecnicamente é a mais alta do card. Eu concordo. Entendeu? Se essa luta fosse pelo cinturão, ela seria um main event, mas sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Entendeu? Então como é que eu vejo essa luta desenrolar? Impossível de falar. A gente tem uma estratégia, a gente vai botar essa estratégia, a gente tem uma estratégia para cada round, entendeu? E acho que o Charles também venha com uma estratégia, entendeu? Apesar dele não ser muito de ficar em estratégia, ele vai para cima. Por isso que todo mundo gosta tanto de Charles, porque ele é um cara muito imprevisível, um cara muito agressivo, muito perigoso, né? Então ele vai para cima e confiando demais nele e seja o que Deus quiser, entendeu? Então é uma luta imprevisível, cara. Então tudo pode acontecer. Como é que eu vejo essa luta? Eu vejo essa luta uma emoção enorme para todos os lados. Para quem tá torcendo pro Charles, para quem tá torcendo pro Arman e para quem não tá torcendo para ninguém, só quer ver uma luta boa. Entendeu? Boa. E eu vou repetir aqui o que eu já falei várias vezes. Na minha opinião, o Charles é muito mais perigoso do que o Islam. O Islam, na minha opinião, é melhor lutador. Entendeu? Mas de perigo, aonde você tiver com o Charles, você tá sofrendo perigo. Você tá correndo riscos. É em pé, ele pode te nocautear. Joelhada, cotovelada, socos, chute na cabeça, tudo. Vai pro chão, é mais perigoso ainda. Tem todos os tipos de finalizações. Entendeu? E eu volto a dizer que o Charles, na minha opinião, é o maior finalizador da história do UFC. Mais do que o Royce, mais do que o Demian. Porque a variedade de finalizações que ele tem no UFC é muito maior do que todos os outros dois juntos, entendeu? Ah, o Royce foi um pioneiro. Foi, mas na época ninguém sabia chão. Sim. Entendeu? O Demian foi um cara que trouxe esse jogo de costas, muito bem, mas era só costas, a maioria costas. O Chaves tem uma variação, tem guilhotina, chave de pé, chave de panturrilha, Darce, anaconda, costas, triângulo, katagatame. Porra, eu vou ficar aqui falando horas, entendeu? Exatamente. Exatamente. Eu lembro a maior coisa que me impressionou assim dessa nova versão do Charles foi a luta com o Dustin, que a galera tava falando: "Ah, como é que o Charles vai botar ele no chão? Ele vai perder essa luta porque o Dustin é bom em pé, tem uma defesa de queda muito boa, o Charles não vai achar nada". Meu irmão pegou as costas do cara em pé e finalizou. Exato. Caralho. Foda, né? É a versatilidade que você tá falando, É, né? exatamente. Como que você vê o Dustin Poirier fez um post, acho que ontem, ou antes de ontem, dizendo que tá confirmada a luta com o Islam. O Islam tem vídeo do Islam treinando, ele não falou nada, mas ao que tudo indica, essa luta deve estar para ser anunciada. Eu acho que. Eu não sei de nada, tá? Quando eu vi. Não, eu quero saber o que você acha da Quando luta. eu vi isso aqui, quando eu vi isso, eu acho que já estava no voo. Eu acho que a luta vai ser 1º de junho, no numerado, do primeiro número. São 2 numerados em junho, né? Um dia 1º e outro dia 29. 29 é a International Fight Week, e o dia 1º, se eu não me engano, eu acho que é Newark, tá? Então eu acho que essa luta, se não tá assinada, tá perto de ser assinada, entendeu? E eu vou repetir o que eu falei antes, né, cara? Você acha que se fosse, de repente, o Arman, nocauteando o Benoit Saint-Denis, você acha que o Islam ia fazer isso? Ah, não, agora a vez é do Arman. Não. Ele tá querendo essa luta porque ele acha, tanto ele quanto o empresário dele, o Ali, que é uma luta fácil. E, na minha opinião, infelizmente, eu concordo com ele. Entendeu? O Justin tem chance, o Dustin tem chance? Tem muita. Porque sempre que você contar. Na verdade, eu achava que ele ia perder pro Benoit Saint-Denis. Apesar de ser meu companheiro de equipe, entendeu? Eu ia acreditar nele, mas eu achava que o Benoit ia fazer aquele primeiro round ali, os 5 rounds. Ou pelo menos 3 dos 5, entendeu? Uhum. É. Mas o Dustin provou mais uma vez que ele não pode subestimar o Dustin. Ele tem a mão dura, entendeu? Agora, eu acho que o Islam, infelizmente, é um pouco melhor que ele nos quesitos
que interessa, que é wrestling, grappling, entendeu? Ele tem uma noção de distância muito boa. Ele não vai para trocação com o Dustin, ele vai ficar na distância dele, vai contra-atacar, como é Exatamente. do estilo dele. E quando ele achar a brecha, ele vai botar para baixo e fazer aquele joguinho que o Khabib fez, tentar ir para as costas e pegar. Entendeu? É. A gente tava até falando ontem aqui no podcast, eu falei, a primeira guilhotina que o Poirier puxar no slam, acaba a luta. Porra. Vamos... Tem alguma luta... A luta do Poatan com o Jamal Hill. Como é que você vê essa luta desenrolando? Poatan, eu acho que eu até já comentei isso, até mesmo com o empresário dele, que é um cara que é meu amigo já há mais de 30 anos, que é o Joinha. Eu falei, Adoro Joinha. Joinha com é foda. relação ao Jamal Hill, eu acho que é uma luta tranquila. Porque ele vai querer nocautear o Poatan. Ele vai querer trocar em pé com o Poatan. Entendeu? Eu acho difícil ele ficar fazendo esse jogo de grappling com ele. Tá? Eu acho que o cara que eles têm que tomar cuidado é o Ankalaev, né? Agora, com relação a essa luta, eu tô bem tranquilo. Eu acho que o Poatan defende o cinturão de uma maneira até assim. Não vou dizer fácil, que MMA não é fácil, nada é fácil, né, cara? Mas uma maneira assim tranquila, entendeu? Eu acho que essa luta não vai pra decisão. Eu acho que o Poatan nocauteia ele até o terceiro round, entendeu? E eu tô bem confiante, cara. Você acha que ele tá. Especulação total, tá? Porque eu lembro conversando com o Joinha meses atrás. Ele falou que tava certo, o Poatan ia ser a luta principal do Rio contra o Jamal Hill. A dúvida era se o Jamal ia estar recuperado para lutar no Rio de Janeiro, que era o que eles não sabiam. Aí, esse cara tá lutando praticamente um mês antes. E ele já falou no podcast dele lá que o UFC deu um caminhão de dinheiro para ele. Você acha que isso pode ter influenciado, independente de estar 100% ou não? Pode não, influenciou. Caminhão de dinheiro influencia qualquer coisa, irmão. Agora, acabei de voltar do PI agora. Tem 15 minutos. Tava de frente com ele lá. O cara tá em forma. Não acha que ele tá gordo, não. Pelo menos de roupa, Sim. ele não, a cara dele tá normal. Entendeu? Ele não tá gordão. Eu vi um videozinho. Ele tava assistindo Fight Night esse fim de semana ali, ele já tava bem mais seco. Não fica achando que o cara tá gordão porque ele fica postando essas fotos aí antigas aí. Entendeu? Isso é tudo pra zoar. Pra tudo é jogo de nervos. Ele tá em forma. Sim. Eu acredito que o resultado vai ser o mesmo. Acho que o Poatan ganha. Sim. Entendeu? Mas não fica achando que o cara tá gordão, vai chegar lá só pra pegar o dinheiro, que não é assim, não. Seguinte, vamos pros palpites? Pode ser? Pode. A gente... Você quer saber o meu e o do Vini ou você quer fazer os seus? Não quero saber de porra nenhuma. Você quer o meu ou você quer o... Eu não quero saber de porra nenhuma, não. Então, ó, quem, como e quando? Aí tu aí é bandinar, meu irmão. Meu irmão, fala logo o que é, eu vou falar o que eu acho. Davidson Figueiredo e Cody Garbrandt. Davidson nocaute no segundo. Ah, caraca. E quando eu digo nocaute ou TKO, né? Um dos dois. É a mesma coisa. A gente considera os dois, não se preocupa. No segundo... Ó, foi o meu palpite. Exatamente igual. TKO no segundo. Bobby Green e Jim Miller. Jim Miller, decisão. Miller, decisão. Jéssica Andrade e Marina Rodrigues. Jéssica. Decisão. Jalen Turner, Renato Moicano. Manny Moicano, finalização, primeiro round. Boa. Eu fiz finalização no segundo. Pode ser também. Moicano, finalização no primeiro round. Lindo. Card preliminar agora. Sodiq Yusuff, Diego Lopes. Excelente. Que eu vou escolher um porque eu tenho que escolher, mas na verdade, cara, é uma luta duríssima.
Eu vou escolher Diego Lopes. Decisão. Tá. Esse é o palpite do Vini. Holly Holm e Kayla Harrison. Kayla, decisão. Kayla, decisão. Calvin Kattar, Aljamain Sterling. Já vai nego falar que vai ficar falando de decisão, mas a verdade é essa. Eu não vejo o Kattar nocauteando, entendeu? Eu acho que ele vai perder o primeiro round. Sim. E vai voltar forte segundo e terceiro. Então, Kattar, decisão. Eu fiz a mesma coisa, até essa luta aí era só decisão também. É verdade. Prohaska e Alexander Hack. Essa luta não vai pra decisão. Hatik, TKO, terceiro. Ô, louco! Tá 2-2. Exatamente. Se for o Hatik que tá no auge, né, cara? Porque realmente ele tá um tempo sem lutar, mas ele é um cara muito agressivo, forte, grande pra caralho pro peso, entendeu? Então eu tô apostando nele, mas não se engane que pode ser exatamente o contrário. O Giri TKO no segundo ou terceiro. Bo Nickal e Cody Brundage, primeira luta do card principal. Finalização no segundo. Segundo? Olha só, Charles Oliveira, Armando Sarukian. Aí pode ser finalização ou TKO, tá? Eu não quero. No Bo Nickal? O Bo Nickal, stoppage. Não vou falar do Armando Charles, tá? Vamos pular. Perfeito. Mas a gente pula. Justin Gage, Max Holloway. Gage, decisão. Meu palpite também. Estamos alinhados. Willy Zhang e Yan Xiaonan. Zhang TKO. Quarto round. Zhang TKO quarto. Quarto, tá. E aí Alex Pereira, Jamal Hill. TKO no segundo. Caraca, irado. Eu acho que esse foi meu palpite também. Não, eu fui nocaute no primeiro. E o Vini foi nocaute no segundo. Porque é o seguinte, cara, o Poatan, ele não é um cara que vai com tudo pra cima no primeiro round, entendeu? Eu falei a mesma coisa. Ele estuda o cara, ele vai batendo, ele vai, entendeu? Lógico que se o cara demora a baixar a mão, ele vai botar o cara no espaço, mas ele é um cara muito experiente, né, cara? Excelente na parte de em pé, ele vai batendo no cara, vai mostrando, entendeu? Aí quando ele vê que é ali, aí ele joga tudo. Então, acredito que ele vai demorar pelo menos um round, mais ou menos, pra ele acertar, né? Tem um vídeo que a gente fez aqui, é um corte que tá com um caralhão de view, que ele fala que ele constrói que ele constrói o nocaute. Exatamente. Aí ele vai explicando, ele vai chutando na perna, na hora que o cara mira a perna ele sobe, depois que ele sobe ele abaixa, é bem legal, é bem legal. Rafa, só por curiosidade, já que a gente tava falando de quem ganha e o método, eu gravei um vídeo agora, 10 minutos antes da gente fazer, que ainda não saiu, né? Mas que eu peguei nas bolsas o favorito, né? Quem vence a luta, e o método, né? Então, só pra gente comparar aqui com o Parrumpa, até pra ele saber também, nas bolsas, tá? O Sterling tá que vence por decisão, é quem ganha e o método, né? Sempre. Na próxima tá o Prohaska por nocaute, mesmo o Rakic sendo leve favorito, quando se tem o método, o mais provável é o nocaute do Prohaska, por pouco, porque o nocaute do Rakic tá quase empatado. Depois é o Bo Nickal finalização, depois Sarukian nocaute, depois Gate nocaute, depois o Elizeng nocaute e Poatan nocaute. Então, segundo as bolsas, o card principal praticamente decisão, não tem luta que vai pra decisão. Esse evento vai ser sensacional, Como é que tá a atmosfera Você tá um pouco nos bastidores, você nem sente tanto isso, né? Mas como que tá a energia da semana aí? Essa é uma semana única, né, cara? Porque Media Day vão ter os 26 atletas. Então, a coletiva lá vai ser uma coisa complicada lá, né, cara?
entendeu? Eu tô até com medo, porque vai vir muito armênio aí, né, cara? Se aqueles malucos lá quiser tirar onda com a Armand, vai dar merda, entendeu? Ah, verdade. É verdade. Mas eu acho que. Eu não acho que eles vão deixar a Eu acho que não galera tinha nem, fazer a Acho que Way vai lá, ser mais não não. tinha nem que controlado, né? dar. Da Ah, Não outra tinha nem vez. que dar microfone ao público, ah, irmão. A minha opinião. eu Uma parada concordo. dessa, assim, Eu cara, pode dar um concordo. tumulto fudido e tudo por água abaixo, né, cara? Uma merda. Exatamente. Exatamente. Bom, Parrumpão, boa semana, boa luta, tamo junto. Eu tô torcendo Tá pra junto você e porra torcendo nenhuma, pelo tamo junto Charles, ao se isso é caralho. possível. Tá junto. Tamo junto Ah, porra porra, nenhuma, eu não gosto de fode, você, porra. porra. Não fala assim. Se você ganhar, eu vou ficar feliz por você, caralho. Não vou, Mas você não acha que eu tá vou ficar junto, puto? Eu não vou tá ficar junto. triste pelo Tu tá Charles. torcendo pro Armando, agora tamo junto, caralho. Ó, Opa, boa Rumpa, semana aí. só fala aqui pro Rafa, ó. Da Ah. Keila Harrison, ele acha ainda que Ih, ela não bate o peso. Não, E não, 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 eu. não. Eu falei que ela vai morrer pra bater o peso, mas ela bate o peso. Se ela morreu, ela não bate o peso. Eu quero E, saber. Eu quero e ele saber. comparou com o Aldo. Eu falei que ela dá 3 do Aldo. Falei, o Aldo é do tamanho da perna esquerda daquele. Não. Não, é aqui, ó. O meu palpite foi um pouco mais audacioso que o seu. Fui de Keila nocaute no segundo round. E ainda falei pro Rafa. Eu acho que vai ser na base do ground and pound, cotovelada, e a Holly Pode Holm ser, vai sair numa pode poça ser. de sangue ali. Esse era o meu palpite. O meu palpite foi Holly Holm e pique O que foda-se. acontece é o Eu não seguinte, preciso. olha só. Porque como ela é. Aquela vai bater o peso. Uma atleta bicampeã olímpica, entendeu? Ela vai Lógico. bater o peso. Como ela vai recuperar e estar para a luta, aí é outros 500. É É outra por história. isso que eu falei que ela vai ganhar na decisão. Porque se essa é uma terceira luta Uhum. dela no peso, eu vou como o Vini. TKO no segundo round, cotovelada. Eu vou até botar cotovelada. Uhum. É assim. Entendeu? Mas ela é uma pessoa que Eu. você pode ter certeza que ela vai bater o peso. Ela é uma atleta, porra, muito experiente, muito boa no que ela faz. Muito disciplinada, entendeu? Então eu já tô vendo ela descer o peso já faz tempo. Antes da gente viajar, eu já vi o que ela tá fazendo. Ela tava também no PI lá, porque como é o Trihana, então eles estão dividindo Media Day terça e quarta. Em vez de ficar só quarta, uma porrada de coisa. Puta que Então muita bom. coisa foi feita hoje e quarta. Então hoje tá muita gente no PI. E amanhã vai ter muita gente no PI também, fazendo muitas coisas, entendeu? Acho que a única coisa diferente, né? É isso, são as jaquetas, né? Pessoal aí que. Deixa eu dar uma. Hã? Pra mostrar a jaqueta. As jaquetas do 300, né? Então foi um negócio legal que eles fizeram. Que É irada a irado. jaqueta. Que irado. Entendeu? Então, algumas coisas, né? Os kits da Venom são diferentes, as bolsas são preto com dourado, então é uma parada do caralho. Mas fora isso, é a semana de luta de um evento numerado forte, entendeu? Eu acho que a diferença maior vai ser a press conference, que vai ser todo mundo, né? Então vai ser uma parada assim, bem única, né, cara? Mas fora isso, é isso aí. Valeu, rapaziada. Um abração, tudo de bom aí. Segunda que vem? Segunda que vem, A hein? Estamos aqui gente pra se falar vê do. na semana que vem, tá? Agradeço a todo Isso mundo aí. aí que, mesmo os brasileiros que mandam mensagem pra mim, muita gente manda mensagem pra mim de força pro Armand. Muita gente manda mensagem pra mim falando que está torcendo pro Charles, mas respeita tanto eu quanto o Armand, entendeu? Então, eu Isso não aí, isso é quero, legal. eu não espero e não, né, que todo mundo venha no meu Instagram e fala que tá torcendo pro Armand só pra fazer média comigo. Não. Lógico. Eu sei que a maioria esmagadora do povo brasileiro tá torcendo pro Charles. Entendeu? Mas eu respeito as pessoas que vêm no meu Instagram e falam: Parrompa, olha só, sou brasileiro, tô torcendo pro Charles, mas eu respeito você como treinador, o seu trabalho, que é indiscutível o que você tá fazendo com o Armand, e o Armand como lutador. Entendeu? Tô torcendo pra É ele, isso mas aí. respeito você. Pô, meu irmão, bato palma pra cada comentário, pra cada mensagem no direct que eu recebo. Assim, cara, eu fico feliz. Porque são pessoas, cara, entendidas e que sabem que são dois atletas, como eu falei antes,
é o pinnacle, é o triângulo ali, são os melhores. Um vai ter que perder. Exatamente. Se o Armand perder, não significa que ele é uma merda. Se o Charles perder, não significa que ele é uma merda. A gente vai continuar respeitando o Charles, espero que eles também continuem respeitando o Armand, independente do resultado. Espero que eles continuem me respeitando, entendeu? E é isso, a vida é feita de diferença de opiniões, irmão. Entendeu? Eu prefiro muito mais que o cara seja honesto e respeitador e fale, ó, dessa vez, entendeu? Eu estou contra você, mas eu respeito você e desejo o melhor pro Armand, que é um puta garoto. Meu irmão, maravilha. Exatamente. Melhor do que o cara fala, porra aí, tamo junto, caralho. Tamo junto. E tá torcendo contra, entendeu? Não torço contra você nunca. Porra, não tô falando de você, mas muita gente vem e fala, porra, tô torcendo pra você. Alguns estão, entendeu? Mas outros estão só querendo fazer média. Legal, irmão, porra, beleza. Também aprecio esse pessoal que quer fazer média comigo, mas não tem problema. Contanto que tenha respeito. Porque vem nego me xingar, entendeu? Vem nego falar que o Armand é um merda. Irmão, o Armand pode ser tudo, mas o merda ele não é. Irmão. Entendeu? Falar que eu sou traidor, que eu não tenho pátria, que eu sou um mercenário. Meu irmão, não sou mercenário, não. Eu treino uma lista enorme de lutadores brasileiros, russos, americanos e por aí vai. Exato. Entendeu? Então, galera que veio no meu Instagram e mandou mensagem, muito obrigado. Vejo vocês semana que vem, independente do resultado, pra gente comentar da luta. E vamos com tudo. Valeu? Até semana que vem. Beijão pra Rupa. Boa semana aí. Até semana que vem.